Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. Hoje nós vamos começar a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá? Bom, essa carta que Paulo escreveu tinha dois propósitos. Primeiro propósito, fortalecer os irmãos na perseguição. E segundo propósito, vai tratar da parousia, ou da segunda vinda de Cristo, a esperança da segunda vinda de Cristo, tá? E aí, a gente vai falar aqui da localização de Paulo, né? E as viagens em questão aqui estão colocadas. Paulo e Silas fugiram da Tessalônica para Bereia, lá no contexto, conta em Atos 17:10. E Timóteo não é mencionado, e é possível que ele tenha continuado em Tessalônica ou voltado para a Filipos, depois de reencontrando-se com Paulo e com Silas em Bereia, voltado para Bereia, tá? Por quê? Por que saiu de Bereia? Paulo estava fugindo da perseguição da Bereia, tá? E aí Paulo segue depois de Atenas, vai em direção a Corinto, tá? Paulo escreveu a primeira carta e enviou a igreja em Corinto, tá? E 6 meses depois escreveu a segunda carta. Tá, meus irmãos? Então, o propósito era fortalecimento na fé e falar da segunda vinda, esperança da segunda vinda. A Tessalônica, ela era uma cidade portuária, movimentada, que ficava na extremidade do Golfo Termaico, tá? E era um centro importante para comunicações e comércio localizado ali, né, entre a junção da Via Inácia, né, que é a famosa Via Inácia, né, e a estrada que levava ao Danúbio no norte. A população tinha mais ou menos 200 mil pessoas, tá? E era a maior cidade da Macedônia na época, tá? A gente tem que levar em conta que isso tudo acontece no contexto da perseguição, no contexto do evangelho sendo expandido, e outra coisa que a gente tem que levar em conta, que a perseguição contribuiu para o avanço do evangelho, tá? E, como já dito, Paulo tinha o propósito da carta era incentivar os novos convertidos nas provações, nas perseguições, né? Que era tudo muito novo. É um povo politeísta, mas os convertidos sofriam perseguições, tá? E Paulo, qual é a ênfase da carta? Como a gente já disse. Escatologia. O que é escatologia? Dos assuntos, né, dos tempos finais, das últimas coisas na carta. Por quê? Vai falar da parousia, da segunda vinda de Jesus, né? Mas cada capítulo aqui da primeira Tessalonicenses termina com referência à segunda vinda de Jesus. Mas o capítulo 4 é o que dá mais atenção ao assunto. Então nós vamos tratar hoje do capítulo 1, 2 e 3. Ele começa assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre fala isso, tá? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé e o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, já está acentuando aqui perseverança, porque havia a esperança, eles tinham a esperança que Jesus voltaria imediatamente. Eles tinham esse entendimento nessa época, né? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, das perseguições, é claro, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E aí Paulo vai falar assim: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Meu irmão, minha irmã. E aí Paulo vai falar o seguinte: pois eles mesmos relatam da maneira que vocês nos receberam, como voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Abandono da idolatria. Porque eles estavam conhecendo a verdade da eternidade, a verdade de Deus e Jesus Cristo, né? E fala: e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que no livro da ira que há de vir. Então ele relaciona a segunda vinda de Jesus
com o julgamento. A ira que está falando aqui é o julgamento, né? As últimas coisas. Com a segunda vinda viria o julgamento, né? E Paulo vai falar do ministério dele na Tessalônica. Irmãos, vocês sabem que a visita que eles fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como falei lá no começo. Como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho. Não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Paulo anunciando o Evangelho, não é para agradar a Deus. O Evangelho não tem, é mais ou menos assim, não. É sim, não. A Bíblia não é politicamente correta. Eu sou politicamente correto. Não tem nada disso. É você ficar em cima do muro, não tem uma posição definida. Isso é um ato de indecisão. A Bíblia não tem isso. Tá? E nem o cristão pode ter. Né? Interessante que quando fala enganá-los, né? Essa palavra, quando fala aqui que não temos intenção de enganá-los, a palavra grega traduzida nesse contexto, era referência, falava de isca para pescar, ou seja, lançava isca como pode ser aplicado como um tipo de astúcia para enganar. Não era o caso aqui. Tá? Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, com a palavra de Deus que atua em eficácia em vocês que creem. A palavra de Deus transforma mais de mente e de espírito, né? O Evangelho não mudou a cultura da Tessalônica, mas mudou o homem da cultura. Quando você muda, você está se melhorando e está contribuindo para uma sociedade melhor. Nós, porém, irmãos privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança, a alegria ou a coroa em que gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vida? Não, são vocês. Não são vocês? E está perguntando. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está alegre pela conversão e pela demonstração de fé. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, conforme falei lá no começo. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações que estão acontecendo. E Timóteo era um rapaz muito tímido, jovem e doente, tá? Mas colaborador. Por isso, essa razão, enviei não suportar mais Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. E Paulo vai falar agora das boas notícias. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Falando, Timóteo voltou para falar, né? E aí vai falar que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Pai e Deus na vida do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Aqui está referindo a segunda vinda, meu irmão. Como vocês puderam perceber, como foi falado no começo, nesses 3 capítulos, é sempre referente ao suportar o sofrimento e a segunda vinda. É interessante para a gente pensar aqui. As pessoas falam que a gente aceitou Jesus. Não. Jesus nos aceitou, que a graça salvífica é dele. E a pergunta que cabe, você obedece porque está salvo ou está salvo porque obedeceu? Essa é a questão. Você obedece porque está salvo, porque primeiro o Espírito Santo te convenceu. E aí você confessou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, você, através da graça, mudando, você passa a obedecer e passa a ter vontade de conhecer a palavra de Deus. Porque a fé, ela é fortalecida mediante o estudo da palavra, meu irmão. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo esteja renovando sempre a nossa fé. Amém. Glória a Deus.